Quando a gente pensa em violência, até mesmo quando buscamos dados sobre esse assunto, o que temos são informações envolvendo a delinquência e a criminalidade, basicamente roubo e assassinato. Tendo como exemplo Gotham, a cidade fictícia do universo da DC Comics, o Coringa seria um grande responsável pela violência da cidade. Acontece que crimes como roubo e assassinato são apenas a ponta do iceberg. Se formos em busca das raízes da criminalidade, veremos que o verdadeiro mal nasce das diversas formas de dominação, opressão e exclusão. No filme Coringa, de 2019, do diretor Todd Phillips, vemos que antes de se tornar uma figura violenta, o Coringa sofre com uma série de exclusões sociais que afetam a sua sanidade mental. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre as raízes da violência. Pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. Pode ser agora de volta com a Tamires Vick. Descansou, Vick? Descansei, Samuel. Aproveitei bastante as férias. Foi muito bom. Que bom ter você de volta. Mas, uma galera passou por aqui nas suas férias, viu? Pois é, Samuel. Eu fiquei muito feliz, na verdade, de ver todo mundo que passou por aqui, de assistir os episódios. Ficaram todos muito bons. Eu adorei muito. Um beijão pra todo mundo que participou. Luísa, o Fabrício, o Fran, o Thiago, né? Foi muito maneiro. Adorei todos os episódios, gente. Estão sempre convidados para voltarem aqui no Pode Ser. A gente vai dar um jeitinho de sempre colocar mais uma pessoa aqui, né? Só nós dois já tá ficando maçante. Pois é, né, Samu? E é tão bom a gente ter a opção de outras pessoas, né? Também compartilhando os conhecimentos, as opiniões. E o pessoal gostou do Pode Ser, então não vai ter como. Todo mundo quer voltar, né, pro Pode Ser. Todo mundo quer voltar. Mas então, Vicky, a gente já volta, você já volta com um tema cabeludo, hein? Um tema potente, né? Um tema forte aí, Samuel. Raízes da violência, né? Pois é. E, Vicky, eu gostei muito da nossa escalada aqui de falar de Gotham, porque Gotham é o estereótipo de uma cidade que tinha tudo para dar certo e deu muito errado, né? Então, é uma cidade que tem muito dinheiro, tem muitas empresas, tem indústrias, tem grandes instituições, tem grandes milionários, então tem muito dinheiro na cidade, só que a má gestão da cidade em diversas frentes fez ela se tornar uma cidade completamente insalubre de se morar. E assim, o principal fator que fez Gotham se tornar essa cidade horrível, que, né, Gotham, eu falei, mas a maioria da galera sabe, mas pra quem não sabe, é a cidade lá do Batman, né? Então, o que fez a Gotham ser essa cidade violenta é justamente a desigualdade social. Então, tem muita gente podre de rico, como o Bruce Wayne, que é o Batman, mas tem muita gente na miséria mesmo. Então, essa desigualdade social faz com que tenha muita violência na cidade. Perfeito. É uma ótima analogia, né, Samuel, pra gente pensar esse tema que é complicado, mas que se a gente levar, né, para o mundo da ficção, a gente consegue ver alguns exemplos, né, de como algumas formas de violência, né, como a desigualdade social, que é sim uma forma de violência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, que violência não é só roubo, né, assassinato, é muito mais do que isso. E como essas formas, né, de violência mais veladas, elas também produzem muitas outras formas de violência, né, como o roubo e assassinato. Exatamente. Fazendo uma analogia lá em Gotham, por exemplo, que a gente colocou na escalada, o Coringa, ele não é ele que deixa a cidade violenta, ele é um produto da violência da cidade, né? Dessa desigualdade, da falta de oportunidade. É lógico, não estamos passando pano para criminoso aqui também, né? O Coringa, ele é um delinquente, ele é um psicopata, ele é maluco. Então, ele toma uma decisão, né? A partir do momento que ele escolhe ser violento, ele tá contribuindo com o sistema, né? Exatamente. E não indo contra. Exatamente. Então, assim, ele é o resultado, sim, né, porque ele sofreu esses outros tipos de violência também, né, da falta de emprego,
da falta de inclusão também, porque ele já tinha uma patologia, ele já era diferente, ele não tinha uma política pública voltada para a sanidade mental das pessoas em Gotham. Então ele acabou, por conta dessas outras violências, escolhendo o caminho da violência também. Pois é. E é importante a gente falar sobre o assunto, né? Até pra gente pegar como gancho, né? No mês de outubro a gente tem uma data bem importante, que é o Dia Internacional da Não Violência. A gente vai ter essa data aí, né, instituída pelas Nações Unidas, né? Pela ONU. E a gente tem o dia 2 de outubro, que faz justamente referência ao dia, se eu não me engano, do nascimento de Mahatma Gandhi, né? Que foi, então, um filósofo que lutou muito pela paz e trouxe muito esse discurso da não violência. Então, a gente vai ter aqui, né, que as Nações Unidas defendem que a data sirva, né, para divulgar a mensagem da não violência por meios como a educação e o aumento da consciência pública sobre o tema. Então, trazendo justamente, né, a importância de falar sobre a não violência, né, nas instituições de ensino, mas também trazendo a responsabilidade, né, de órgãos públicos sobre o tema, porque todo mundo está envolvido, né, nessa questão que é muito importante. Então, a gente tem aí essa data que lembra, então, dos ensinamentos do Gandhi, né, esse indiano que, enfim, trouxe o pacifismo, né, o conceito que ganhou muita força no século XX, em diferentes movimentos sociais, muito por conta desse filósofo. O Gandhi tem, inclusive, uma história de vida muito interessante, que ele conseguiu a independência, né? Ele foi um dos cabeças ali da independência da Índia, que era dominada ali, mais ou menos isso, pela Inglaterra, né? Ele conseguiu fazer uma revolução sem guerra. E ele simplesmente juntou a galera e encheu panelas de água do mar, porque a Índia era obrigada a comprar sal da Inglaterra, e isso gerava vários outros problemas. Então, assim, e como que fabrica o sal, né? Pega a água do mar, deixa evaporar a água e fica o sal, né? E eles fizeram, ele conseguiu fazer a galera fazer esse protesto não violento pela independência, né? Então, essa atitude não violenta dele depois veio a resultar na independência da Índia, sem violência. Perfeito. E porque, por exemplo, a gente não pode, né, tomar o Coringa, por exemplo, como um herói ou até um anti-herói, porque ele escolheu o lado contrário total. Então, assim, ele sofreu com a violência e ele escolheu agir pela violência e não para fazer justiça. Ele simplesmente ficou maluco e se tornou uma pessoa violenta, e até com pessoas inocentes, né? Então, isso mostra a diferença de como a violência deve ser combatida, né? Não faz sentido combater violência por violência, senão a gente entra mesmo no limbo de olho por olho e dente por dente, e a violência nunca tem fim. Então vai totalmente contra esse discurso de não violência. Olho por olho, dente por dente, todo mundo fica cego e banguela. Exatamente, não dá certo. E daí, pra gente entrar um pouquinho na psicanálise, a psicanálise vai dizer que a agressividade é um tipo de comportamento normal que se manifesta nos primeiros anos de vida. Então, pra gente pensar um pouco, né, de onde é que vem a violência, quais são as raízes da violência, nós seres humanos, e não só nós seres humanos, como qualquer ser vivo, né, animais também têm esse comportamento agressivo. Isso faz parte da nossa naturalidade. E a agressividade é uma qualidade natural, né, humana ou animal, que tem a função de defesa diante dos perigos enfrentados e dos ataques recebidos. Agressividade e medo são emoções fundamentais na sustentação de processos decisórios. A agressividade é uma forma de nos protegermos, de dar limites em família ou no trabalho. Então, faz parte da nossa natureza humana ter essa agressividade. O problema acontece quando a gente começa a perder os limites, né? E a direcionar essa agressividade em momentos inadequados. Uhum. Perfeito, Samu. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas fica por aí, porque a gente volta para falar mais sobre esse assunto.
De volta como pode ser, hoje a gente está falando sobre as raízes da violência, né? Samu, e tentando, então, descobrir por que é que existe tanta violência, por que nós, seres humanos, somos seres tão violentos. E daí, a gente estava falando um pouquinho da psicanálise, né? Como a psicanálise vê isso, e a gente afirmou, então, que nós somos seres violentos, né? Na verdade, somos seres que... A gente tem agressividade. Não que a gente seja violento, mas a agressividade é um traço natural da personalidade tanto humana quanto dos animais. É importante até. Exatamente. Se a gente for olhar para a história, né? A gente precisava caçar, a gente precisava lidar ali com os animais e, querendo ou não, era uma forma de sobrevivência, né? Você ser agressivo. Sim, e a agressividade, essa palavra, ela tá mais no contraponto da passividade, não necessariamente da violência e da paz, sabe? Então, assim, uma pessoa que ela é passiva, né? Ela aceita tudo que propõem para ela, né? E quando ela toma essa postura de algumas situações ela ser agressiva, significa que ela só tá indo contra um ponto que ela acha que não é bom para ela. Então, não necessariamente essa agressividade que está no nosso traço de personalidade, ela é uma violência. Crueldade, né? Mas ela pode se tornar uma violência. Exatamente. Em muitos casos, a agressividade ela é uma questão de proteção, né? De segurança e não de violência e crueldade. E a gente tem aqui, por exemplo, né? Todos nós temos necessidades naturais, seja alimentação, sono, moradia. Então, por exemplo, a partir do momento que pessoas, né, são desprovidas dessas necessidades, então uma pessoa, quando ela é colocada numa circunstância em que ela vai passar fome, em que ela não vai ter, né, sede, não vai ter onde morar, não vai ter acesso à educação, toda essa agressividade, ela é intensificada, porque existe um desequilíbrio, né, da natureza, um desequilíbrio do que deveria acontecer. É a mesma coisa com um animal. Se você prende um animal e deixa ele sem comer, sem beber, provavelmente ele vai se tornar agressivo. Então, a gente tem toda essa questão que nasce da nossa natureza, mas que em ambientes nocivos, né, e desequilibrados, se tornam extremamente perigosos e estimulantes de violência e crueldade. Inclusive, eu não sei se eu já falei disso naquele nosso episódio sobre desigualdade social, mas tem uma frase do Racionais que o Mano Brown fala, né? Miséria traz tristeza e vice-versa. E tem um estudo que fala que realmente, aliás, eu acho que foi no de felicidade que eu falei isso, que dinheiro traz felicidade? Não necessariamente, mas ele impede você, ele ajuda você a não ser triste. Então, porque quando nós não temos as nossas necessidades básicas atendidas, a gente costuma ser mais triste e ser mais violento. Por isso que não é uma coincidência bairros de pessoas mais pobres, comunidades mais carentes têm um nível de violência maior. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm acesso ao básico, né? A alimentação, a moradia, esgoto, educação e tudo mais. E aí a comunidade tende a ser mais violenta. Pois é, e se a gente for trazer pro nosso dia a dia, né, Samu? Quando, sei lá, é um dia que a gente não dormiu direito, não conseguiu comer direito, a gente já fica estressado. Exatamente. A gente já fica um pouquinho violento se a gente for olhar por esse lado da grosseria, né? Alguém te fala um bom dia, bom dia pra quem? Já. Então a gente sabe o quanto, assim, às vezes ficar assim, sem algumas horas de sono, algumas horas sem comer, isso já afeta o nosso humor. Agora imagina pessoas que ficam dias, né, e tem essa privação mesmo do sono e da segurança e do alimento, isso piora muito, né? Piora pra caramba e vai agravando diversos outros problemas sociais, né, quando a gente tem nessa situação, que contribuem ainda mais com a violência. Então a falta de escolaridade, né, a falta de instrução e permanência nas escolas contribui com a violência também. Aí, falta de acesso à saúde contribui com o aumento da violência também. Então, esses desdobramentos de outros problemas sempre vai desembocar ali na violência. Uhum. E falando de Brasil, a gente tem uma estudiosa, né, muito importante, que é a Marilena Chaui.
Até para quem quiser, né, pesquisar, ela tem livros sobre violência, estudos, tem muitos vídeos dela no YouTube também, para quem quiser se aprofundar nisso. E eu peguei aqui uma frase dela para ler para vocês, que eu acho que explica muito essa questão da violência, né? Ela vai dizer assim que as pessoas entendem muito, né, por violência, a delinquência e a criminalidade, né? Ou seja, né, assassinato, roubo, todo esse tipo de coisa. O que é uma visão muito pequena e restritiva do que é a violência, né? Ela vai dizer, a violência é toda forma de ação, pensamento e sentimento que reduz uma outra pessoa à condição de coisa. Quando, portanto, né, o outro não é visto como uma pessoa, mas como uma coisa que eu manipulo. Então ela vai falar, né, que a violência, né, ela se dá numa forma de relação social em que a gente vai ter, né, a dominação, a opressão e a exclusão. Então, é como a gente falou no começo do programa, né? A criminalidade, a delinquência, né? Ela é só a ponta do iceberg. Lá embaixo a gente vai ter muitas outras coisas que vão provocar isso. E aqui ela fala, né? A dominação, a opressão e a exclusão. E daí ela remonta tudo isso à construção do Brasil, né? Como nação, que foi através da dominação europeia, né? Então a gente nasceu, né, numa situação, numa construção social, né, que era uma oligarquia, totalmente, né, uma construção social totalmente hierarquizada. A gente tinha as classes ali e a gente tinha, né, pessoas que tinham muito dinheiro e todo o controle, enquanto outras pessoas eram tratadas como coisas, né? Os escravos, eles não eram tratados como seres humanos, eles eram tratados como coisas, como, né, algo que você compra, eles eram comprados e, enfim, totalmente desumano. E não só, né, os escravizados, mas as outras pessoas que vinham aqui ser operárias, né, aqui também trabalhavam assim para sobreviver, né? Então a gente tem histórias de imigração de vários países aqui pro Brasil, que eles chegavam aqui com essa ideia de, putz, estou desbravando uma nova terra e tudo mais, mas eles acabavam caindo para trabalhar na lavoura, né? Trabalhar só para ter o que comer. Então o Brasil, ele tem muito essa questão, né, de um povo muito operário, que tá muito com a mão na massa e tem esse pouco retorno do seu esforço. Exatamente, se a gente for pensar ainda nos povos originários, né, que quase entraram em extinção, que praticamente foram extintos, e que já estavam aqui, né, que viviam aqui e quase não sobrou ninguém para contar a história de como foi. A gente tem uma sociedade, né? Muita gente reclama da sociedade brasileira, né? Ai, muito violenta, né? Mas a gente nosso país nasceu numa estrutura muito violenta, né? E eu fico muito triste quando, por exemplo, comparam a sociedade brasileira com alguma outra sociedade justamente europeia, né? Que é mais civilizada, é mais educada, quando na verdade eles foram, né, nossos colonizadores. Eles, né, não que os povos originários, né, como a gente viu que a agressividade é algo natural do ser humano, não que fossem completamente, né, pacíficos. Só que a gente teve uma situação total de opressão quando eles chegaram aqui, né? Foi meio bagunçado o nosso começo aqui. E, Vicky, uma vez eu vi um vídeo do Pirula na internet, que ele falava sobre a questão do armamento, né? Porque isso é uma discussão que ainda está em alta aqui no Brasil, né? Vez ou outra a gente volta essa discussão política para cá, mas ele fez um levantamento de alguns dados, né? Putz, será que é isso então? Tipo, países que não têm armas são menos violentos, países que têm armamento liberado são mais violentos, ou vice-versa. E não tem uma relação com um país muito bem armado, é muito seguro ou muito violento. Uhum. Essa relação, ela não dá para fazer essa relação. Agora,
países que têm problemas sociais, sim, são mais violentos. Então, quanto mais acesso à saúde, educação, moradia e tal, e as pessoas conseguem ter lazer, ter um salário digno e tudo mais, o país costuma ser menos violento, né? Então, muitas vezes a gente tem essa discussão sobre a segurança pública e a gente pensa em, né, aumentar o efetivo da polícia, que é necessário muitas vezes, mas não é só isso que vai resolver o problema da violência. Tipo, como se falasse que se tivesse uns 10 Batman, resolveria o problema de Gotham. E não vai resolver. O Batman é bilionário, ele tem várias coisas no cinto de utilidades dele, um carro que saiu uma moto de dentro e um avião e tudo mais, mas ele não vai resolver o problema de Gotham. Enquanto o problema social de Gotham não for resolvido, pode ter 100 Batmans que não vai adiantar nada. Não, perfeita a sua colocação, principalmente por conta essa desigualdade social. Poderia ter 1 milhão de Batmans, mas se, por exemplo, a verba no filme do Coringa, né, de 2019, se, por exemplo, a verba, né, dos remédios e para tratamento psicológico que o Coringa utilizava do governo não tivesse sido cortado, talvez ele não tivesse virado Coringa, né? Talvez ele continuasse ali na terapia dele, que já não era muito boa, né? Então já mostra um pouco, né, dessa negligência, né, com os serviços de saúde mental e tudo mais, faz toda essa crítica. Mas a gente tem que ir para mais um intervalo, mas fica por aí que a gente volta já já. E de volta com o Pode Ser, gente, o programa já vai acabar, mas só trazendo mais aqui uma questão da Marilena Chaui. Ela fala muito dessa questão da privatização de direitos, né? Então, se uma das formas de violência é justamente, né, a exclusão, a partir do momento que a gente privatiza muitos direitos, então, por exemplo, para ter acesso à saúde, à educação, tudo você precisa pagar, você vai tirando das pessoas aquilo que é essencial. Então, as pessoas mais pobres acabam ficando sem direitos, né? E como é que a gente vai comprar o que é essencial? Então, ela traz muito essa questão, né, de que a gente realmente precisa, né, a sociedade precisa que os direitos não sejam luxo, né, mas sejam o básico. E eu acho muito interessante ouvir que um projeto que a gente tem aqui na cidade, porque assim, o período da infância e da adolescência, ele é muito importante, né, para o desenvolvimento do caráter do adulto, né? Muitas vezes na vida adulta, se uma pessoa é agressiva e violenta, é porque ela teve uma infância super conturbada, né? De abandono, de falta desses recursos básicos e tudo mais. Aí a gente tem alguns projetos que ajudam a formar a criança, sobretudo as crianças de famílias mais carentes. Aqui na cidade a gente tem a Fundas, por exemplo, que ela é um projeto do contraturno escolar, porque nem toda família tem condição de colocar os filhos numa escola de tempo integral. E, pensando numa família mais pobre, o pai e a mãe vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar, a criança ficaria sozinha em casa. Então, a Fundas, a criança vai para a escola de manhã, ela vai para a Fundas à tarde. E lá tem vários projetos. Então, assim, a Fundas acaba formando muitos músicos desde criança, ou quando ela fica adolescente já encaminha para um curso técnico, tem várias outras experiências, tudo mais. Então, assim, é importante que esses programas sociais, eles cheguem até a ponta, né? Porque isso vai refletir daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando essa criança for adulta, ela não ser um adulto violento ou deslocado, que tenha outro problema social, né? Não é só a violência, mas não tem acesso a trabalho, por exemplo, né? Então, se é uma criança que não tem acesso à educação, como que ela vai ser na vida adulta profissionalmente falando? Pois é, se a gente lembrar do Coringa, né, ele estava numa situação de desemprego, ele já tinha as questões mentais dele, aí ele perde, né, a terapia, o acesso aos remédios, ele sofria bullying, né, até adolescente batia nele na rua, enfim, várias situações de exclusão ali.
E lembrei muito, Samu, do Buscapé, né? Se a gente for pensar, citar aqui um clássico do cinema brasileiro, a gente tem Cidade de Deus. E o Buscapé, quando ele ganha uma câmera, ele... A chave vira ali pra ele, né? Ele toma um norte. Então, essa questão de realmente oferecer suporte e estrutura para as crianças. Em Cidade de Deus, a gente tem uma realidade, né, do Brasil muito forte. Mostra uma realidade de uma favela muito violenta do Rio de Janeiro, em que as crianças e os adolescentes, eles são desde cedo colocados ali a uma situação de violência extrema, e mostra muito o quanto aquele espaço, aquela favela não tem direitos básicos, né? Não mostra essa desigualdade muito grande ali. Então, o Buscapé, por exemplo, ele é um jovem negro, mora na favela, ele é pobre, então ele cresce numa série de exclusões, né? Pela classe social, pela cor, né? Uma exclusão racial e falta de acesso, né, a inúmeros direitos ali. E quando ele ganha uma câmera, ele escolhe trabalhar, ele escolhe, enfim, ir atrás daquilo que ele achava certo. E do outro lado a gente tem o Zé Pequeno, né, que ele vê a violência ali e ele escolhe ficar na violência. E então, pra mostrar também, né, que assim, a gente não tá passando a mão na cabeça do Coringa, né, a gente tem situações e situações. Como em Cidade de Deus, a gente tem o Buscapé, que quando ele viu ali uma oportunidade de ser bom, ele foi ser bom, e o Zé Pequeno escolheu ficar na realidade. Eu acho que a grande questão é que a gente fala do Coringa, ele é um vilão, beleza? O Zé Pequeno é um vilão, ele é um cara que escolhe o mal, né? Mas quando a gente une a população dessas ferramentas de inclusão social, a gente tira da pessoa a necessidade de fazer essa escolha. Exatamente. De ser violento ou não, de ir para o crime ou não. Então a pessoa não vai pensar se ela vai querer ir para o crime ou não. Ela não vai ter a possibilidade, não vai ser, tipo assim, ela não vai ter que cogitar isso. Uhum. Né? Tipo, não vou precisar roubar porque eu tenho isso aqui já, por que eu vou... Por mais que eles sejam errados, sim, são vilões. Né? E claro, essa discussão é muito complexa, né, para o tempo que a gente tem aqui, né, mas enfim, é muito bom ver também no final do filme o Buscapé, ele virando, né, um fotojornalista, um fotógrafo, né, e vivendo do trabalho dele, mas porque ele teve oportunidade. E é só a gente trazendo essa reflexão de que a gente não pode olhar só pra criminalidade, né, falar assim, o Coringa é o bandido, o Zé Pequeno é o bandido, quando a gente não olha pra sociedade como um todo que constrói situações problemáticas. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação aí, pela participação não, né? Pela companhia de vocês durante esse programa. Arrasta o nosso feed aí para baixo, vocês vão ver que a gente fala de vários outros temas relacionados a esses e os mais diversos também. A gente tá de volta semana que vem, né, Vi? É isso, gente. Até a próxima.